Antes da chegada dos navios, antes da cruz e da espada, a América do Sul já era a terra sagrada. Entre montanhas que tocam o céu, selvas que respiram como seres vivos e rios tão vastos quanto mares, nasceu um mundo espiritual profundo, onde o divino estava entrelaçado ao vento, à terra e ao sangue dos povos originários. Deuses não viviam distantes, eram presença cotidiana, moldando o ciclo da vida, as colheitas, as guerras, a própria ordem do universo. Hoje muitos destes nomes estão esquecidos, ocultos pela poeira da colonização, mas suas histórias ainda vibram, ecoando nas tradições, nos rituais e na memória viva das comunidades. Estas são as raízes divinas da América do Sul. Nos Andes, os povos incas e pré-incas viam o mundo como um tecido divino chamado Pachamama, a Mãe Terra. Ela não era apenas símbolo, mas a própria essência da vida, a guardiã das colheitas, a provedora de alimento, o espírito da fertilidade e do equilíbrio. Até hoje, folhas de coca e bebidas são oferecidas em sua honra, numa continuidade milenar que resiste ao tempo. Acima dela reinava Inti, o deus Sol, pai da civilização Inca. Considerado ancestral direto dos imperadores, Inti era não apenas o senhor da luz, mas o sustentador da ordem cósmica. Seu calor fazia germinar o milho e aquecia os lares nas montanhas geladas. Sem ele, não havia vida. O próprio calendário Inca era moldado em torno do Sol, e festas como o Inti Raymi celebravam sua força vital. Ao lado de Inti estava Mamaquila, deusa da lua, protetora das mulheres e dos ciclos da vida. Ela regia o tempo e trazia a harmonia entre noite e dia. Seu culto era profundamente ligado à fertilidade e à maternidade, e em sua luz prateada, os povos viam o reflexo da proteção materna. E acima de todos estava Viracocha, o Criador Supremo. Conta-se que ele emergiu do lago Titicaca, trazendo a ordem ao caos, moldando céus, terras e os primeiros homens de barro. Viracocha caminhava como um viajante sagrado entre montanhas e vales, ensinando leis e sabedoria antes de desaparecer no horizonte, deixando a promessa de seu retorno. Na imensidão da selva amazônica, cada árvore, rio e animal era morada de espíritos. O povo tupi reverenciava Tupã, o deus do trovão e do relâmpago. Seu poder se manifestava na fúria da tempestade, mas também no gesto criador. Diz-se que foi Tupã quem moldou os primeiros homens e mulheres do barro vermelho da terra, soprando neles o sopro vital. Ao lado dele brilhavam Guaraci, o sol, e Jaci, a lua, irmãos cósmicos que equilibravam luz e escuridão. Guaraci era visto como protetor do dia, fonte de calor e crescimento. Já Jaci governava os mistérios da noite, associada ao amor, à colheita noturna e ao descanso. Mas nem todas as presenças eram benevolentes. Anhangá, o espírito do fogo branco, guardava as florestas e a caça. Para os caçadores, vê-lo em forma de um veado branco com olhos flamejantes era presságio ambíguo. Podia significar proteção espiritual, ou maldição e perigo. Na selva, o sagrado estava em cada canto, nos rios caudalosos, nos ventos úmidos, no rugido distante das feras. Para os povos amazônicos, não havia linha entre o natural e o divino. A floresta era viva, e seu coração batia em uníssono com os espíritos que nela habitavam. Entre os mapuches do Chile e da Argentina, o universo era governado por Ngunechen, o grande espírito criador. Ele não era uma única forma, mas 4 aspectos unidos: homem, mulher, jovem e velho. Esse equilíbrio representava a totalidade da vida, a harmonia entre opostos,
Nas cerimônias mapuches, o nome de Ngunetchen era invocado como força central da existência. Mas a natureza também revelava sua face selvagem através de Pilan, a deusa do fogo e dos vulcões. Quando a terra tremia, quando montanhas explodiam em lava ou raios cruzavam o céu, os mapuches viam a fúria de Pilan. Seu poder lembrava ao homem a pequenez diante das forças da criação. Já os guaranis falavam de Nhamandu, o primeiro pai, que existia antes da escuridão. Foi ele quem criou o mundo através da palavra sagrada. Para os guaranis, cada reza era uma semente lançada no tecido do universo, capaz de gerar realidades. A tradição oral guarani conserva até hoje essa crença no poder criador da palavra. No extremo sul, onde ventos cortantes atravessam geleiras e mares gelados, os povos fueguinos viam o mundo espiritual refletido nas águas. Para eles, o oceano era a estrada dos mortos. As almas navegavam sobre as ondas, seguindo o curso eterno das estrelas, em direção ao desconhecido. Ancestrais controlavam marés, ventos e caça, guiando os vivos em sua dura sobrevivência. Embora muitos de seus nomes tenham se perdido, suas tradições ecoam em lendas, cânticos e rituais que atravessaram gerações, preservando a memória de que até o fim do mundo, o divino estava presente. Das montanhas andinas ao coração da Amazônia, dos pampas às terras do fim do mundo, a América do Sul sempre foi um continente sagrado. Seus deuses e espíritos não eram apenas mitos, eram forças vivas que moldavam a vida, a cultura e a identidade dos povos originários. Antes da chegada das religiões estrangeiras, um vasto e profundo mundo espiritual já florescia aqui. Um mundo de sabedoria, de cosmologia complexa, de reverência à natureza e aos ancestrais. Redescobrir essas raízes divinas não é apenas revisitar o passado, é restaurar um legado espiritual que pulsa até hoje, nas tradições, nas comunidades e na alma da própria América do Sul. Conhecer os deuses esquecidos da América do Sul é conhecer a essência da humanidade em sua forma mais antiga. O divino não está perdido. Ele ainda vive na terra, nas águas, no vento, e espera que nós o escutemos. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com um amigo. Inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos do canal. Assista outro vídeo clicando em algum da tela.